Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, Senhor, nessa noite? Aleluias. Como foi falado pelo pastor aqui, esse é o último culto, da sexta-feira. Então eu sou grato a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Felipe, juntamente com a sua família, de cada um do corpo do obreiro. Louvo a Deus. Deus continue abençoando poderosamente. E sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz. Então a palavra de Deus, ela sonda, ela fala em nossos corações. Nós necessitamos da palavra de Deus, porque através da palavra que vem a fé, que nos fortalece, que nos mantém de pé a cada dia. Amém, igreja? Glória a Deus. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Deus é bom em todo tempo. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos estar andando um pouco na palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra aqui nessa noite? Quem toma posse dessa promessa que o Senhor preparou para nós aqui neste lugar? Irmãos, aqui vamos falar um pouco de Salomão. A Bíblia nos deixa bem claro que ele construiu o templo juntamente com a sua casa. Algo que Davi, o seu pai, tinha muito desejo de ter construído. Ele tinha esse desejo de construir um templo para a exaltação do Deus vivo. Só que o Senhor o interrompeu pelo fato dele ser guerreiro, homem de guerra, homem que tirava sangue de inimigo. Então Deus falou assim para ele: o seu filho Salomão irá construir a casa. O seu filho Salomão irá construir o templo para adoração, o qual eu estarei presente ali naquele lugar. Então nisso a Bíblia deixa bem claro que nos versículos que acabamos de ler, que Salomão ele construiu a casa do Senhor. Ele construiu aquilo que o Senhor tinha lhe posto no coração do seu pai, juntamente com ele. Por que eu falo seu pai? Porque o seu pai ele foi uns que abençoou a obra para estar fazendo aquela grande construção. O seu pai deixou milhares de ouros. Uma vez até o pastor Felipe mencionou a quantidade de dinheiro, os valores traduzidos para os dias de hoje, para construir aquele templo ali daquela época. Alguns estudiosos relatam que ele levou cerca de 20 anos para construir aqueles templos. Então não é algo que se constrói de um dia para o outro, ainda mais naquela época que não tinha internet, que não tinha aquela estrutura para facilitar na construção de hoje em dia. Mas a Bíblia fala que Salomão ele acabou de construir. Salomão ele fez aquilo que lhe apraz. Ele fez aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E de imediato, irmãos, ele fez o quê? Foi para oração. Ele foi orar a Deus. Aqui no versículo 12 fala: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Uma das coisas assim que me chama muita atenção é quando Deus para ouvir a nossa oração.
Quando Deus ele escuta a nossa oração, é algo que alegra o nosso coração, porque não é uma pessoa do nosso cotidiano, é o Deus, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador de tudo, Ele que tem ouvido a sua e a minha oração. E Deus ouviu a oração de Salomão naquele lugar. E nisso Salomão, após ter feito o sacrifício ao Senhor, ele coloca umas condições para ele e fala: Salomão, e se eu cerrar o céu e não mandar mais chuva? E se eu mandar os gafanhotos para que consome todos os alimentos ali daquele lugar? O que você vai fazer? Mas aqui ele acaba e Deus continua falando: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O meu povo, a Bíblia fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor, nação santa do Senhor. Aqui ele não está falando de um povo estrangeiro, do povo qual não conhece, ele está falando com intimidade. O meu povo, aquilo que é meu, aquilo de fato que é meu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Hoje eu quero dar um tema para essa mensagem: 4 atitudes para chamar a atenção de Deus. Vou ser bem breve, irmãos. A primeira atitude: humilhar. A Bíblia fala que humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, para que em seu tempo Ele vos exalta. Quem te exalta é o Senhor, quem te coloca é o Senhor, é Ele que te levanta, é Ele que te fortalece a cada dia. Cada dia, pelo fato de nós estarmos aqui adorando ao Senhor, devemos glorificar a Ele. Quantas pessoas que queriam estar aqui, às vezes estão ali em presídios, às vezes estão enfermos em hospitais, não têm a condição de estar aqui nessa noite. Mas hoje o culto da palavra, temos que entender que a palavra ela nos vai fortalecer, para que possamos atingir um nível de entendimento ao Senhor. O primeiro tópico: humilhar. Quando se trata de humilhar, eu lembro muito bem da mulher cananeia. A Bíblia fala que Jesus, indo na redondeza de Tiro e Sidom, tinha uma mulher que começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus continuou caminhando. Ele não parou para ouvir aquela mulher, ele não parou para sequer dar uma atenção para ela. Mas mesmo assim ela continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. No entanto, o que a Bíblia fala em Mateus, que os discípulos chegaram perto de Jesus e rogou: Senhor, ela está ali gritando, como se diz, ela está escandalizando a obra, faz alguma coisa, vai lá. E Jesus fala assim: eu não vim senão para os filhos de Israel, porque ela era da descendência de Cã. Então Jesus tinha vindo para o povo de Israel daquela época. A primeira vinda de Jesus foi para mostrar ao povo de Israel o caminho, para mostrar que ele era o Messias. E neste momento a Bíblia fala que aquela mulher continua e chega para perto do Senhor. E após chegar perto de Jesus, ela fala mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus, olhando para ela, e falou: filha, eu não vim senão para os filhos de Israel. Não é justo pegar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus humilhou aquela mulher. Se fosse hoje nos dias atuais, se algum pastor ou alguma autoridade falasse assim: pastor, eu quero a minha carta, eu não vou ficar aqui não, o senhor está me humilhando, eu não vou ficar aqui não, eu não vou ficar. Mas aquela mulher, ela entendeu que Jesus era o que estava ali. E quando Jesus está no local, meu irmão, pode ter certeza, um milagre vai acontecer. Quando Jesus está na casa, o ambiente é diferente, as coisas são diferentes, porque a glória é dele, tudo é para ele. Aleluias. E nisso a Bíblia relata que Jesus falou: eu vim senão para os filhos de Israel. Eu vim para os filhos de Israel, não vim dar pão para aqueles. E ela se humilhou ainda mais, falou: sim, Senhor, mas as migalhas também caem da mesa, as migalhas caem. E Jesus virou para ela e falou: filha, eu nunca vi tanta fé. Jesus falou isso para ela, e outramente para o outro centurião de Cafarnaum, que Jesus vira e fala no Novo Testamento: grande é a tua fé. Ela se humilhou ainda mais na presença de Deus.
ela se prostrou ainda mais, porque ela precisava do milagre. E quantas das vezes o nosso orgulho nos impede de alcançar o milagre na nossa vida? Às vezes não alcançamos liberar um perdão, por isso que a nossa vida não rompe. Ainda falta um dia para acabar, mas temos que romper, irmãos. Às vezes a falta de perdão não deixa você romper. Às vezes a falta de perdão não deixa você prosseguir. O orgulho, a soberba impede de você alcançar o milagre que Deus tem preparado para a sua vida. O milagre que Deus tem planejado para nossas vidas. Às vezes é necessário fazer como aquela mulher, se humilhar. Ah, mas eu estou certo. Se humilha. Humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus. Em seu tempo Ele vai te exaltar. A glorificação é do Senhor. A honra é para o Senhor. A glória é para o Senhor. João Batista fala que convém que eu diminua para que Ele cresça. É o Senhor que tem que crescer no ambiente. A glória é dEle. O louvor, a honra é para Ele. O segundo tópico aqui que eu quero deixar: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, aleluias. Mateus 6,6 fala: portanto entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o Pai que está em oculto, Ele te ouve. E além dEle te ouvir, Ele te recompensa. Irmão, oração quer dizer intimidade, relacionamento. Ora, mais ação, tem que ter uma ação, um diálogo entre você e Deus. Devemos ter um tempo de intimidade para com o Senhor. Quantas vezes que estamos no primeiro amor ali, né? Acordamos às 3 da manhã para orar, para buscar ao Senhor, para clamar a Deus. E com o tempo vamos ficando desgastado. É tempo de voltar à oração. Porque a Bíblia fala que Deus ainda é o mesmo, ontem e hoje, eternamente. Ele não mudou. Às vezes quando começamos a ler a palavra e vemos milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, ressuscitadas, Deus mudou, irmão? Não, Ele não mudou. Mas às vezes está faltando um pouco mais de oração, um pouco mais de busca, um pouco mais de uma verdadeira adoração, que entrega ao Pai em espírito, em verdade. Porque a Bíblia fala que Ele é assim o tais que adora e procura. Ele procura os verdadeiros adoradores. Orar, quando se trata de oração, um dos capítulos que eu gosto muito é o livro de Daniel. A Bíblia fala que Daniel orou há cerca de 21 dias para ouvir e receber aquilo que o Senhor estava preparando, das coisas futuras sobre Jerusalém. E ele orou e não queria manjar, não queria ali os banquetes, e ele começou a se humilhar na presença de Deus. Às vezes a gente oramos um dia, não vê que nada acontece, 2, 3 e fala: ah, não, Deus não me escuta. Porque nós estamos em pleno século 21, no qual você entra no Google e digita e aparece tudo. Deus ainda está no controle, irmão. Independente do tempo de oração, continue perseverando igual Daniel. Daniel, ele não parou de orar até que a resposta veio. Se você está orando pela sua família, pelo livramento, continua orando, porque Ele é fiel para cumprir. Ele guarda, não para. Segue em frente, continua orando, continue clamando a Deus, continue buscando a Ele. Ele está ouvindo a sua oração. E nesse capítulo, quando se trata de Daniel, a Bíblia fala que a Gabriel, ele ia trazer a mensagem no qual ele trouxe. Só que um príncipe da Pérsia prendeu Gabriel ali, cerca de 21 dias. Imagina se Daniel tivesse parado de orar. A Bíblia fala que após esses 21 dias, foi necessário Miguel chegar ali, para que ajudasse Gabriel para que descesse. Mas como assim, meu irmão? Como que um anjo das trevas consegue parar um anjo do Senhor? A Bíblia nos ensina que as coisas de Deus, como no céu, ela tem hierarquia, ela tem as suas funções. Temos que entender isso.
Anjo de guerra é anjo de guerra. Anjos mensageiros são anjos mensageiros. Anjos adoradores, anjos levitas, cada um tem a sua função. Gabriel não era anjo de guerra, por isso que ele ficou retido. Foi necessário Miguel ir lá para ajudar a soltar. E após que ele soltou ele, a Bíblia fala que ele foi levar a palavra e falou: Daniel, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Meu irmão, Deus está ouvindo a sua oração. A Bíblia fala que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir, e nem os seus olhos estão tampados para que ele não possa ver. Continue perseverando na oração, continue firme na oração, continue clamando ao Senhor em oração. Não para de orar, segue em frente, continue clamando a Deus. A Bíblia nos ensina também que quando Josué, ele orou, o sol parou de um canto para o outro. Isso requer intimidade com o Pai. Quando se trata de Paulo e Silas, a Bíblia fala que em torno de meia-noite, Paulo e Silas orava e louvava a Deus. Isso depois de uma noite difícil, de uma noite no qual ele foi escorraçado, no qual ele apanhou, foi machucado, humilhado. Mas ele não parou. E a Bíblia fala que quando ele orava e cantava, os outros ao redor dele ouviam. Imagina o cenário, irmão. Você foi humilhado, escorraçado, e mesmo assim você está adorando. Você está glorificando a Deus. Mesmo que o cenário está dizendo, não é possível mais, ninguém mais acredita em você. Mas você está declarando a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, porque Ele vive, Ele reina, e por fim se levantará. Ele vai se levantar. Deus é Deus fiel, Ele não para, Ele cuida dos seus, Ele guarda os seus. Às vezes falta nós chegarmos a Ele. A Bíblia fala que o nosso Senhor, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando. Ele não manda prova alguma qual nós não possamos suportar. Antes Ele envia o escape. Continue perseverando na oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Meu irmão, quando entendemos de buscar ao Senhor, quando entendemos de clamar a Deus, eu entendo um pouco muito a respeito de Jeremias, o vaso do oleiro, que fala no capítulo 18. Quando a Bíblia fala assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar as minhas obras como convém. E a Bíblia fala que o oleiro estava fazendo barro conforme a sua vontade, conforme o seu querer, ele estava modelando o barro. Só que aconteceu que na hora que ele modelou o barro se quebrou. E quando o barro se quebra, ele começa a fazer da forma que ele quer, do jeito que ele quer, meu irmão. Meu irmão, as coisas não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito seu não é meu não, é do Senhor, é da forma que Ele quer fazer. Às vezes você não precisa entender, às vezes você não está compreendendo, Senhor, mas por que isso tudo? É o ano do romper, mas está parecendo que eu estou retrocedendo. Até onde que vai a sua busca pelo Senhor? Até onde que vai a sua intimidade com Deus? Às vezes o Senhor, Ele mostra, deixa o barco balançar um pouco, para vocês saberem quem que você está confiando. Se é no homem, o salmista fala, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. E às vezes somos assim, qualquer coisinha, não, tem fulano que vai me socorrer, tem fulano que pode me ajudar. É tão bom ouvir testemunho, experiência dos outros, mas quando é com você, meu irmão, pode ter certeza, é melhor.
É melhor quando você conta aquilo que você vivenciou na presença de Deus, e Ele se fez presente e real na sua vida. Não existe algo melhor, mesmo você não entendendo o que está passando, o que está vivendo. Continue buscando a Deus. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, de quando buscar de todo o vosso coração. Uma das coisas que me alegra é que o coração é o único órgão do nosso sistema do corpo humano que ele não tem como ter câncer, porque ele é o que bombeia e joga o sangue para todo o corpo. Pode ver que a Bíblia sempre menciona coração. Um homem segundo o meu coração busca o Senhor de todo o coração. Seja fiel a Deus, não pare. Mesmo que ninguém vá com você, continue buscando a Deus. Mesmo que está tudo difícil, continue buscando a Deus. Não pare, irmão, não pare. Não pare, porque Ele está cuidando, Ele está velando por você, Ele está guardando. Continue buscando a Ele. E o quarto tópico que eu quero falar: converter dos seus maus caminhos. É algo que a Bíblia nos menciona, principalmente quando nos ensina a respeito do filho pródigo. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele tinha tudo ali na sua casa, juntamente ali com o seu irmão, juntamente ali com os trabalhadores. Só que chega um dia que o filho pródigo chega perto do seu pai e fala: pai, me dá a minha metade, me dá aquilo que é meu. Na tradição judaica estava ensinando que: pai, para mim você não serve mais, porque o filho ainda ele não tinha a maturidade de ter aquilo. Então na tradição judaica estava mostrando para ele que ele não queria mais viver sobre uma obediência chamada pai. Ele queria sair, ele queria vivenciar a sua vida lá fora. A Bíblia fala que o pai pega e reparte aquilo que é dele e dá para ele. A partir do momento que você quebra um princípio de autoridade, meu irmão, as consequências vão vir sobre a sua vida. Cuidado com os princípios. Se Deus estabeleceu princípios e autoridade sobre a sua vida, honre, respeite, zela, porque foi o Senhor que colocou. A Bíblia fala lá em Romanos que toda autoridade é constituída por Deus. É bíblico. Ora, zela por ela, porque foi o Senhor que colocou. E a Bíblia fala que o filho pródigo, ele saiu para uma terra longínqua, no qual ele começou a gastar a sua parte. Muitos falam com meretrizes, muitos falam com amigos. Só que a Bíblia fala que chegou uma época que naquela terra houve grande fome. Houve tempos difíceis naquele lugar. E a gente aprende que é nos tempos difíceis que conhecemos quem é quem na nossa vida. Quem vai estar com você vai ser no tempo difíceis. Você quer conhecer a pessoa? Dá poder e autoridade que você vai saber quem é ela. Você vai conhecer quem é essa pessoa. Se ela vai ser orgulhosa, arrogante, soberba, independente de tudo, dele é autoridade. Aí você vai saber quem é a pessoa. E o filho pródigo, ele saiu, gastou tudo, já não tinha mais nada. Foi aonde que ele se sentiu só. Porque quando você tem muitos amigos que fingem ser amigo. Quando você está por cima, tem muitas pessoas que estão ali te bajulando, te abraçando. Mas quando você fala um não, que não agrada a pessoa até sai de perto. Porque a Bíblia já começa falando, Deus já falando para o homem: não comerá do fruto. Temos que aprender a falar não. Às vezes pela falta do não, estamos feridos, machucados. Às vezes pela falta do não, muitas coisas estão acontecendo, por querer agradar a todos. E o filho pródigo, ele viveu essa vida. Ele já não tinha mais nada, no qual ele foi procurar trabalhar por pessoas para criar porcos, no qual que na tradição judaica era abominação.
Eles aprendiam isso desde novo. Era uma abominação, mas era o que tinha. Isso é o que acontece quando saímos da presença do nosso Deus. Iremos para o mundo, não achamos nada, iremos rodar ali em caminho, às vezes procurando bolota. A Bíblia fala que ele desejou comer junto com os porcos. Um filho que tinha tudo do bom e do melhor. Um filho que tinha tudo do pai, porque o pai estava presente. Mas pela falta de quebra de princípio e de autoridade, ele perde. Ele perde. Então a Bíblia nos deixa bem claro a respeito disso. E o filho, ele se lembra: uai, os jornaleiros do meu pai, eles comem do bem e do melhor. Eles comem pão. E jornaleiros naquela época eram trabalhadores que faziam bicos em tempos de grande colheita, vamos dizer assim. Igualzinho em final de ano, que o povo começa a chamar muitas pessoas para trabalhar, porque não aguenta a demanda. Assim eram os jornaleiros, não eram pessoas fechadas ali na casa. E ele fala: até os jornaleiros do meu pai comem do bem e do melhor. Comem do bom e do melhor. Então temos que entender. Temos que reconhecer também. Porque aquele jovem, ele parou para se atentar e olhar: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar: pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele já vinha com aquilo. Mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Às vezes é necessário de voltarmos. Ah, mas eu já estou dentro da igreja. Mas quantas vezes que estamos dentro da igreja, mas afastado do nosso pai? Quantas vezes estamos ali buscando, mas estamos longe? Pela falta de, às vezes, orgulho. Às vezes pela falta de liberar um perdão. Às vezes é necessário você chegar a Deus. A Bíblia fala: se achega a mim, e eu chegarei a vós. Meu irmão, a atitude é nossa. O nosso Senhor Jesus já pagou o preço. Ele já morreu ali na cruz do Calvário. Ele já pagou o alto preço. Agora é conosco, temos que chegar a Ele. Temos que se prostrar a Ele. Volta para Ele. É tempo de crer, é tempo de viver. Hoje quantas pessoas estão perdidas no mundo lá fora, que não conseguem voltar, com medo de ser pedrejado, com medo. Não, mas eu vou voltar, vai falar que eu fiz isso, aquilo. A Bíblia nos ensina que devemos amar, devemos ensinar, devemos admoestar. Para de julgar, ame mais, cuida mais, liga mais. Às vezes é necessário só de mandar um WhatsApp: meu irmão, como que você está? Mas às vezes o nosso tempo é muito precioso. A Bíblia fala, Salomão fala que há tempo para todas as coisas. Não esquece o tempo de buscar a Deus. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os dias maus. Lembra dele, irmão. E a Bíblia fala que o jovem, ele voltou para a casa do pai. E quando ele voltou, a Bíblia fala que o pai vai em direção a ele correndo. Eu imagino, conjecturando, eu imagino o pai toda vez: será que o meu filho vem hoje? Será que ele vai voltar hoje? Cadê o meu filho? E às vezes nós estamos ali perdidos, sem o que fazer, às vezes sem uma instrução, porque ele não tinha mais autoridade. Ele estava perdido, sem ter alguém para lhe instruir. Eu tenho certeza que às vezes você conhece uma pessoa que está desse jeito, sem saber o que fazer, que está perdido lá fora. Mas ainda eu creio que ainda esse ano você vai tomar uma atitude de chegar a ela: meu filho, chega, volta para a casa do pai. Olha como está a sua situação, olha como está a sua vida. É tempo de voltar para a casa do pai. É tempo de chegar a Ele. E a Bíblia fala que quando o pai o vê, sai correndo e lhe abraça. E ele já começa a falar aquele que ele estava preparando: pai,
Eu pequei diante o céu, diante a terra. Meu filho, eu te amo. Graças a Deus você voltou. Você está aqui. Independente de tudo. Depois a Bíblia fala que o pai vira e fala: vai lá e traz o anel. O anel, irmão, quer dizer o quê? Ele tem o selo da casa. Ele não perdeu o selo da sua casa. O anel, quando era selado no rei, no Velho Testamento, o rei selava no anel, não podia revogar. O anel quer dizer a autoridade daquela família. Ele tem aquela marca daquela família. Vai ali, traz ali a melhor roupa para ele, veste ele, coloca a roupa nele, cobre ele, porque ele está de volta. E por fim ele me fala: e não esquece da sandália não, porque quem não tinha sandália naquela época eram os escravos. O filho não é escravo não, o filho ele voltou para casa. E quando ele volta para casa, o pai cuida, o pai zela, o pai devolve aquilo. Aleluias. É tempo de voltar. É tempo de converter dos nossos maus caminhos. Devemos buscar ao Senhor, nos arrepender dia após dia. Somos falhos. A glória é dele, irmãos. O louvor é dele. Não podemos perder essa essência, esse entendimento de louvar e adorar o nome do Senhor. Não podemos simplesmente ficar numa anatomia, naquela rotina de cotidiano. Não. Segue em frente. Segue em frente. Continue buscando o alvo, porque Ele é Cristo. Não olha para a direita, para a esquerda, não. Continue louvando a Ele, continue glorificando a Ele, continue exaltando a Ele. Já está vindo 2023. Começa o ano bradando o nome dEle. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. É tempo de colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. É tempo de ter esse entendimento que o Senhor, Ele é Deus que cuida. Ele cuida dos seus. Ele cuida. Como Ele falou, até os lírios do campo os veste tão bem. Ele não vai cuidar dos seus? Ele manda a provisão, irmão. Ele cuida. Ele guarda. Mas é tempo de crer, confiar e confiar e confiar. Entrega. Às vezes a gente quer entregar o caminho ao Senhor, quer confiar, mas e aí, Senhor, vai fazer nada? Vai fazer nada, Senhor? Quer fazer do nosso jeito? E depois quando quebra a cara não dá certo. Ai, Senhor, não deu certo não. Você entregou, mas não confiou. A Bíblia fala entregar, confiar. E as demais coisas vai ser acrescentada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer. É tudo, irmão, não está tirando nada, é tudo. Ele vai cuidar da sua vida familiar, da sua vida sentimental, da sua vida financeira, da sua vida conjugal. Ele vai cuidar. Ele é o Deus que cuida. Ele cuida. Aleluias. E a Bíblia deixa bem claro, de a partir do momento que a gente converte dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quantas das vezes estamos com a nossa terra? A nossa terra muitas das vezes está ali sem adubar. Às vezes a nossa terra ali está ali sem um plantio, sem uma água necessária. Está aquela terra seca. Está aquela terra no qual você não vê esperança. O Senhor, Ele vai sarar a sua terra aqui nessa noite. Ele vai sanar as suas feridas aqui neste lugar. Começa o ano de 2023 rompendo também com a sua família. Começa o ano de 2023 glorificando ao Senhor. Se tiver que pedir perdão para alguém, vai lá se humilhar e pede perdão. Não deixa de receber a sua bênção. Vai lá. Vai lá, não desanima não, irmãos. É necessário.
Deus quer tanto abençoar. A Bíblia fala que as bênçãos correm atrás de nós. A bênção está correndo atrás de você e você está correndo dela. Deixa a bênção te alcançar. Deixa ela vir sobre a sua vida e ser cheio por completo. Não para. É tempo de ter a terra sarada. É tempo de viver o melhor e o sobrenatural de Deus. Antes de finalizar a mensagem, eu quero contar uma história. Uma história assim que entra muito a ver sobre essa mensagem. Havia as duas crianças, Pedro e Maria. E a Bíblia fala que a sua mãe, ela tinha uma criação de ganso. E naquele cotidiano, às vezes Pedro pegava o estilingue e começava a querer acertar os gansos da sua mãe. Uma certa feita, Pedro pegou o estilingue e matou o ganso da sua mãe. Ele olhou para o lado, para o outro, enterrou o ganso e colocou ali. A sua irmã olhou assim: eu vi o que você fez. Eu vi, Pedro, o que você fez. Ele: não, mas você não vai contar para a mamãe não. Não vou contar não. Mas a partir de hoje você vai lavar as louças, você vai fazer tudo. E nisso, quando chegou na hora do café, a sua mãe chamou: vem lavar as louças. Vem lavar as louças, Maria. Ela: não, mãe, o Pedro está com vontade de lavar a louça hoje. Ele: não, vou lavar não. Ele: olha o ganso. Pedro ia lá e lavava a louça. Chegava na hora do almoço, sujava aquele monte de louça, e sua mãe chamava: Maria, vem lavar a louça. Aí ela falava assim: não, mãe, eu não quero lavar não, Pedro vai lavar. Não, vou lavar não. Olha o ganso. Pedro ia lá e lavava a louça. E isso foi se repetindo e a sua mãe viu. Uma certa vez sua mãe chamou Pedro e falou: vem cá, meu filho, vem tomar café comigo. Por que você está lavando as louças no lugar de Maria? Ah, mãe, é porque você sabe, né? Tem nada a ver não. Pedro, me conta. Aí Pedro chegou perto da sua mãe e falou: mãe, uma certa vez eu estava ali brincando com o estilingue e acertei um dos seus gansos e matei o ganso da senhora. Aí ela falou: mas por que você não me contou? Ah, mas eu fiquei com medo de você me xingar, me bater. Mas eu sou seu filho, Pedro. Eu sou seu filho. Você é meu filho, eu não vou te xingar, não vou te bater. Mais vale você do que qualquer um desses gansos aqui. E nisso a sua mãe virou e falou assim: ó, da próxima vez que eu chamar Maria para lavar a louça, você não vem. E nisso eles foram tomar café, e nesse dia Pedro sujou umas 5 louças. Sujou uns 5 pratos, uns 5 copos. E quando chegou a noite, ele falou assim, ó, a mãe dele chamou: vem Maria lavar a louça. Ela falou: eu não vou lavar a louça não, o Pedro vai. Aí Pedro falou: eu não vou lavar não. Ela: olha o ganso. Ele falou: minha mãe já perdoou dos meus pecados, eu não vou precisar mais lavar a louça, agora vai lá lavar a louça, Maria. Resumo final dessa história: quantas das vezes somos assim perante Deus? Às vezes falhamos, às vezes pecamos. Vem um inimigo, o nosso acusador vem e fala: você fez isso, você fez aquilo, você continuou fazendo aquilo. E Deus viu tudo, como a sua mãe tinha visto aquilo pela janela. Assim Deus também vê todas as coisas, mas Ele está esperando a gente chegar até Ele e confessar o nosso pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Convido os irmãos a ficar sobre os pés aqui nessa noite. Glória a Deus. É chegado o momento, irmãos, de termos a nossa terra sarada. É chegado o momento de viver o sobrenatural de Deus. É chegado o momento de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Independente da circunstância que você está vivendo, o que você está passando, o que você está vivendo, continue crendo no Senhor. Não pare, não desanima, ergue a cabeça. Se arrependa, se tiver errado, se arrependa a Deus, Ele é poderoso para perdoar. Ele vê tudo. Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos aqui neste lugar. O Senhor, Ele se faz tão presente. Assim como o ar que respiramos, Ele se faz presente aqui neste lugar.
O Senhor, Ele se faz tão real aqui neste lugar. A casa está tão cheia da presença de Deus. Não queira sair daqui da mesma forma que entrou. Deixa Deus entrar no seu coração. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus entrar no seu viver. Deixa Deus tocar no íntimo e no profundo do seu coração. Esse é o culto da palavra. É o culto no qual nós aprendemos que devemos nos humilhar ao Senhor. Esses 4 tópicos eu sei que não foi em vão. É tempo de humilhar, é tempo de buscar, é tempo de entregar a Deus. Não saia da mesma forma que entrou aqui neste lugar. Fala com Ele aqui neste lugar. Fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na Tua presença. Faz o Teu querer. Está chegando 2023. E às vezes em 2023 a gente escreve uma folha: ah, eu quero isso para 2023, eu quero alcançar aquilo. Muda um pouco. Fala assim: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida em 2023? Seja audacioso. Fala: Senhor, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Paulo vira e fala: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas que se passaram fez tudo novo. Eu já estou crucificado com Cristo. É tempo de viver a cruz com Cristo. É tempo de viver a renúncia na nossa vida. É tempo de se humilhar na presença de Deus. Aleluias. Pai, aqui estão os seus filhos, Senhor. Aqui estão os seus eleitos, os seus escolhidos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, meu Pai, Senhor, por estarmos aqui louvando ao Senhor e bendizendo a Ti. Pai, toca em cada coração aqui neste lugar. Sopra, Senhor, em cada coração aqui neste lugar. Enche com o Teu poder, dá nova visão. Ainda eu creio que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que batiza, o Deus que liberta. Tenha liberdade aqui neste lugar, Deus. Venha liberdade aqui. Toca, Senhor, meu Pai, Senhor, aqui neste lugar. Sonda cada coração aqui neste lugar. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nos ajuda a enxergar com os olhos da fé. Nos dê a mente de Cristo. Nos dê o entendimento do Senhor. Enche o Teu poder com a Tua autoridade. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus, dias de bênçãos, dias de vitória, dias de conquista. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor opera. Eu creio no Deus que cura. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, seja na vida dos Teus servos aqui neste lugar. Seja na vida da Devec Planaltina aqui neste lugar. Seja na vida do nosso pastor aqui neste lugar. Encha cada um com o Teu poder e com a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias.